Então, com vocês agora o coral Corte em Canto. Agradecemos a bela apresentação do coral Corte em Canto, que é uma atividade do programa STJ de Qualidade de Vida e é regido pela maestrina Isabela Sequef. E neste momento anunciamos e agradecemos a presença do ministro José Arnaldo Esteves, corregedor da Justiça Federal e presidente do Centro de Estudos Judiciários, autoridades, convidados e congressistas. E agora convidamos a todos para a conferência Trabalho como Agente de Promoção da Saúde. A palestrante, doutora Eliette Maria Castilho Caran, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de Paris, membro da Associação Internacional dos Especialistas em Psicodinâmica do Trabalho e membro do Laboratório de Psicodinâmica do Trabalho na USP. Com vocês, a doutora Eliette Maria Castilho Caran.
Bom dia, então, a todos, a todas aqui presentes, senhor ministro, secretário, autoridades, congressistas, pessoal de apoio, colegas. Eu inicio, então, agradecendo o convite que me foi feito e a confiança em mim depositada para fazer a abertura na forma de conferência desse congresso. Eu agradeço em particular ao Dr. Andral, médico coordenador-geral da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, do STJ, e ao Dr. Fábio Angelim, psicólogo dessa secretaria. Eu vou começar com uma pergunta que foi feita para o Dr. Christophe Dejour, quando, em 1980, em Paris, ele foi arguído por um sindicalista que lhe perguntou, afinal de contas, o que ele considerava saúde. E ele respondeu, para resumir a sua palestra, que há saúde quando é possível ter esperança. Então, embora a saúde, como todos sabem aqui, não é uma exclusividade da medicina, eu cito esse médico, psiquiatra e psicanalista francês, porque ele é a referência em psicodinâmica do trabalho, que é a área na qual eu fui convidada para falar aqui sobre o trabalho como agente promotor da saúde. Então, vou procurar mostrar a potência do trabalho, não que ele necessariamente seja, porque nós sabemos que ele pode desencadear acidentes, adoecimentos, enfim. Então, eu vou falar sobre a potência clínica, psicodinâmica do trabalho como agente promotor de saúde. Então, para nós, e talvez o que eu vá dizer possa contrariar alguns pontos de vista, eu peço que me entendam que eu estou falando a partir de um ponto de vista, não é o ponto de vista. Para nós, a noção de saúde, dizer que há saúde quando é possível ter esperança, significa que saúde não é o completo bem-estar físico, mental e social, ou, como preferem alguns, o silêncio dos órgãos. A saúde tem essa dimensão ideal, mas o dia a dia, do nosso ponto de vista, a saúde, nesse dia a dia, é um estado frágil, precário, um estado de luta pela busca de um equilíbrio entre a compensação e a descompensação. Não é necessariamente o equilíbrio. Para a psicodinâmica do trabalho, saúde são todos os estados que se encontram entre o bem-estar físico, psíquico, moral, social, de um lado, e, de outro, as descompensações. Então, saúde não se compra, saúde não se vende, saúde não é mercadoria. Para que o trabalho seja agente promotor de saúde, é preciso que ele seja agente promotor de esperança nas organizações. E isso, para nós, profissionais da saúde, é um desafio hoje, no Brasil, em muitos países no mundo, talvez todos, alguns em situações bastante mais graves, e o Brasil também, para nós também, porque o Brasil está entrando numa roda viva de um mercantilismo que implica a própria comercialização da saúde. O nosso desafio é ajudar os serviços, as organizações, as empresas a compreenderem o que eu vou citar agora a partir de uma fala de Christophe Dejour. Compreender que trabalhar não é só produzir. Trabalhar, diz ele, também é transformar a si mesmo.
Então, é nesse aspecto bem pontual que reside a potência do trabalho como agente de promoção de saúde. Pois transformar a si mesmo depende das organizações permitirem ao sujeito, qualquer que seja seu nível hierárquico, dar continuidade ao processo de construção da sua identidade. E a identidade, embora seja um conceito da sociologia, das ciências sociais, é, diz de jure, o arcabouço da saúde, e, em particular, da saúde mental. Então, o trabalho como desafio para todos nós. O 15º Congresso Nacional de Medicina do Trabalho, ocorrido em São Paulo, em maio deste ano, e o Colóquio Internacional sobre Suicídio e Trabalho, ocorrido em outubro deste ano, dos quais eu participei, para citar apenas 2 eventos, mostraram o quanto as novas formas de gestão e de organização do trabalho atuais estão sendo nocivas à saúde, deletérias à saúde. E é esse ponto de vista nosso que eu queria socializar, compartilhar, e espero que ele possa contribuir para nós pensarmos o nosso trabalho. Essas novas formas de gestão e de organização do trabalho são nocivas à saúde, porque vão à contramão exatamente desse trabalhar não é transformar, trabalhar também é transformar a si mesmo e não só produzir. Pautadas por sofisticadas técnicas de dominação centradas na produtividade e no lucro, na competitividade que corrói o laço social, porque, como eu ouvi esses dias, deleta, apaga o outro, o concorrente, centradas no cumprimento de prazos e metas inatingíveis e na avaliação individualizada de desempenho, as novas formas de gestão e de organização do trabalho estão reduzindo o humano ao gesto de produzir, alienando, então, do transformar a si mesmo. Trabalhar, diz de jure, não é só ter um emprego, um salário, um local para desempenhar suas atividades, cumprir tarefas e prazos, obter um produto, bater metas, enfim, ater-se ao que está já dado pela organização do trabalho, definido na clínica do trabalho como trabalho prescrito. Trabalhar também é, e principalmente, certa forma de engajamento do corpo, da personalidade, da subjetividade. Trabalhar é a mobilização da inteligência, da capacidade de refletir, de interpretar, de reagir a situações inusitadas provindas do real do trabalho. Trabalhar é o poder de sentir, de pensar, de inventar. Trabalhar, portanto, é a articulação entre o trabalho como produção, que é o sentido mais conhecido do trabalho, poiesis, e o trabalho psíquico, o Arbeit, nele investido pelo sujeito da ação. A saúde depende dessa articulação entre o trabalho como produção e o trabalho psíquico investido nessa produção. Então, aí há trabalho efetivo. Em outras palavras, aí há trabalho vivo. Quando o sujeito, desafiado pelo real, pode reagir, tem liberdade suficiente no ambiente de trabalho para reagir e acrescentar algo de si ao processo, e ao fazê-lo, ele preenche a lacuna entre aquilo que falha no trabalho prescrito e o que vem do trabalho real. Assim, trabalho é aquilo que ainda não foi pensado, mas que convoca o sujeito a pensar e a se pensar sujeito na ação, e não apenas a executar. Trabalhar passa pela experiência afetiva
do sofrimento, que nós chamamos na clínica de experiência apática. Experiência que não é necessariamente passiva, e não deve ser passiva, mas que pode e deve ser ponto de partida, esperança para um crescimento da personalidade e da identidade do sujeito pela via intermediária do trabalho como operador do simbólico. Trabalhar exige que o sujeito entre em contato com o sofrimento desencadeado pelo real do trabalho e que possa pensá-lo com dignidade, expressando-se a respeito. O real do trabalho não é a realidade das coisas objetivas, mas aquilo que, não previsto pelo trabalho prescrito, porque o prescrito é sempre falho, surpreende o sujeito, causando-lhe, num primeiro momento, apenas, uma sensação de fracasso. Como que me ou nos acontece algo inusitado, se eu me dediquei, se nós nos dedicamos, de maneira até minuciosa, a prescrever os procedimentos e a definir os padrões para, justamente, evitarmos o inesperado. O real do trabalho é a saia justa do processo produtivo. Ele expõe o sujeito ao desconforto profundo, porque ele escapa ao controle, à dominação, à prescrição, à previsão. O real frustra. Mas o trabalho prescrito, para que ele se mantenha atualizado, efetivo, ele precisa ouvir o que vem do trabalho real, e o porta-voz do trabalho real é aquele que o realiza, é o sujeito da ação. Como o real não se deixa apreender, ele desestabiliza o sujeito. Ele o desestabiliza, em primeiro lugar, psiquicamente, e, a seguir, pode desestabilizar sua identidade, levando à formação de sintomas e ao adoecimento, caso o sujeito, devido às pressões exercidas pelas novas formas de gestão e de organização do trabalho, não consiga superar a experiência do fracasso diante do real. Transformar a si mesmo e não só produzir depende, então, da cooperação entre o trabalho prescrito e o real do trabalho. Mas também o respeito a valores éticos, fiadores da confiança, respeito necessário para que as pessoas possam falar e se escutar na troca de suas experiências no âmbito do espaço de discussão, que é o espaço intersubjetivo constituído pelo conjunto das subjetividades em ação. As pessoas precisam, para a sua saúde, o reconhecimento dos seus pares pela sua contribuição ao trabalho e à sociedade. O reconhecimento dos pares é muito importante, e também o reconhecimento dos superiores, dos subalternos, dos clientes, etc. A psicodinâmica entre o trabalho real e o trabalho prescrito qualifica a saúde porque qualifica a produção, mas a condição das contribuições do sujeito, resultantes do seu trabalho psíquico, mobilizado pela experiência do fracasso, serem ouvidas numa perspectiva ética da discussão. É nesse segundo momento que o sujeito poderá integrar ao ego o reconhecimento obtido da parte dos seus pares, colegas, superiores, subalternos, clientes. Sendo justo, se ele reconhecer que esse reconhecimento é justo, este reconhecimento promoverá o engrandecimento da identidade do sujeito, melhor forma de prevenção em saúde, aliás, muito menos onerosa aos cofres públicos. Todavia, se o sujeito ficar isolado na experiência de fracasso, ruminando, entre aspas, o que dentro dele, cito, fica fazendo barulho, dificilmente ele conseguirá transformar o fracasso em sucesso a ser integrado ao ego.
sua identidade não será beneficiada e sua saúde, portanto, será prejudicada. O acúmulo de fracassos sem elaboração psíquica e a falta de ter a quem endereçar a palavra em sofrimento no trabalho é fator de adoecimento em massa. Acolher a palavra do sujeito da experiência no âmbito do espaço de discussão sobre o trabalho e reconhecer o esforço empreendido na solução dos problemas permite que o sofrimento do sujeito não descambe para o que nós chamamos na clínica de sofrimento patogênico, sofrimento capaz de levar ao adoecimento, ao acidente e a outros tipos de violência, inclusive a violência doméstica, que é o lado invisível do que se passa no trabalho. É preciso, então, que o sujeito aceda a sofrimento criador para que ele tenha prazer no trabalho. E disso depende que a sua experiência seja reconhecida, elaborada, para acrescentar algo de positivo à sua identidade, beneficiando e, portanto, beneficiando a sua saúde. Precisaríamos, então, como profissionais de saúde, privilegiar a hospitalidade da palavra do sujeito sobre o trabalho, ao invés da sua hospitalização. Se o espaço de hospitalidade à palavra estiver bloqueado, como ocorre nos países asiáticos voltados à gestão por resultados, que o Brasil apressa-se em imitar, o trabalhar torna-se impossível, pois o sujeito tem que barrar o trabalho do pensamento até o nível da atividade fantasmática para se restringir à mera produtividade. O trabalho é impossível, então, de ser avaliado, porque o trabalhar, em princípio, é invisível. Não se pode medir o quantum de afeto, de inteligência, de pensamento de um sujeito foi investido na produção. Não se pode medir, pesar, quantificar a exigência de trabalho psíquico que o real impôs a um sujeito. Nem o sujeito tem consciência desse quantum. Ele apenas se sente cansado, fatigado, triste, impotente, ausente, injustiçado, ou, ao contrário, estimulado e satisfeito quando obtém reconhecimento pelo seu esforço. O que eventualmente se avalia é o que se vê, diz de Jure, ou seja, a produção, mas jamais o trabalho de um trabalhador. Daí o sentimento de injustiça diante das avaliações, sentimento que pode levar ao adoecimento e que temos visto que leva ao adoecimento na nossa clínica, que já tem 4 décadas. Quando o trabalhador, para sobreviver, alia-se ao agressor, precisamos admitir, como indicam os inúmeros estudos clínicos, que a perversão passou a ser um instrumento tácito de gestão. Quando o trabalho não vai bem, não adianta arrochar o trabalhador, dele exigindo mais assiduidade, mais presença, mais concentração, mais treinamento, menos erros, mais resultado, maior produtividade, melhor cumprimento de metas e prazos, ou ainda, mais e melhores cuidados pessoais com a sua saúde, muitas vezes responsabilizando ou até culpando pelos descuidos com o seu corpo ou comportamento. Procure não se estressar, durma bem, divirta-se, relaxe, esqueça o trabalho, não leve tão a sério o trabalho. São conselhos, muitas vezes, impossíveis de serem respeitados, como o sujeito até gostaria de poder respeitar, pois o que leva à formação de sintoma continua a exigir mentalmente do sujeito. Algumas pessoas, e isso eu comprovo na minha experiência, que já tem, como eu falei, 40 anos nessa área, algumas pessoas recorrem ao álcool para silenciar esse barulho interno e anestesiar a consciência. Outras pessoas usam o corpo, e eu cito aqui a fala de uma pessoa portadora do que na época se chamava Lerdort. É uma dor fina que caminha pelo corpo como se procurasse uma saída através da pele.
Quando o trabalho vai mal, ele se dá a ver através dos acidentes, das depressões, do consumo de substâncias psicoativas, dos ansiolíticos, dos reguladores do sono e do apetite, das doenças mentais e do suicídio associado ao trabalho. Esse último item que começa a preocupar o Brasil, mas que aqui ainda não é tão estudado como mereceria. Então, eu vou trazer outros casos que não os do Brasil. Em 2010, ocorreram 10.334 suicídios na França, sendo 68% relacionados ao trabalho, mais precisamente ao sistema de promoção, às intimidações e ao assédio moral. A situação é tão séria, isso ocorreu em 2010, que no dia 7 de setembro deste ano, foi criado em Paris o Observatório Nacional do Suicídio. O judiciário francês se mobiliza em relação às questões trabalhistas e, inclusive, participou do colóquio sobre suicídio e trabalho ocorrido agora em outubro. As taxas massivas de suicídio, no entanto, encontram-se nos países asiáticos, com destaque para a Coreia. O suicídio é a maior causa de morte entre 14 e 34 anos, ou seja, entre aqueles que fazem nossos celulares, computadores, etc. A Coreia tem o maior índice de estresse do mundo, 95% da população, na tentativa de fazer cada vez melhores os nossos smartphones. Trabalha-se das 6 da manhã às 9 da noite, sem intervalo. Há empresas que, para as pessoas não perderem tempo indo ao banheiro, obrigam os trabalhadores a usarem fraldões. Usinas e fábricas são gradeadas para que as pessoas não se joguem pelas janelas. Então, esses dados foram apresentados nesse colóquio Suicídio e Trabalho por psiquiatras e médicos da Coreia, da China, de vários países asiáticos, que fizeram a abertura do colóquio e que apresentaram vários dados, eu não trouxe todos, né, que são preocupantes e que eu acho que nós precisaríamos, desde já, pensar sobre isso, para que nós consigamos, principalmente aqui, que é o domínio da justiça, pensar as condições de trabalho dos nossos trabalhadores, entre os quais nós nos incluímos. Saúde e trabalho são, então, interdependentes. Nosso primeiro passo, deste ponto de vista que eu estou trazendo para vocês, seria, e é nisso que eu trabalho, compreender o que Paul Laurent Assun denomina sintaxe do sintoma no trabalho. É preciso escutar o trabalho, aceder ao que o trabalho nos diz com a produção massiva de sintomas individuais. Se pensado isoladamente, por exemplo, ou pior ainda, se pensado caso a caso, o assédio moral é insolúvel, assim como as alcoolizações, assim como o absenteísmo. Eles são sinais de que o trabalho não vai bem. Cada vez mais isolados devido à competitividade que desfaz os laços sociais, e o trabalho também são laços sociais, os indivíduos estão mais vulneráveis ao que de Jur denomina patologias da solidão. As patologias do assédio, diz ele, são, antes de tudo, patologias da solidão. Não se pode tratar o assédio moral isoladamente, porque ele é uma construção coletiva, nos diz Cecília Ross. Ele é, assim como as alcoolizações, etc., uma estratégia coletiva de defesa na visão da psicodinâmica do trabalho. Além disso, todos esses sintomas do trabalho que não vai bem se encontram articulados uns com os outros. Eles são um conjunto de sinais, um subtexto da organização. É uma questão de tradução
o que se coloca para nós em termos de saúde. Tradução do sofrimento que antecede a formação de sintomas e que se transforma em sintomas porque não pode ser elaborado psiquicamente, colocado em palavras, simbolizado. Então, é difícil para os profissionais de saúde trabalhar com programas e equipes para cada sintoma do mal-estar do trabalho. Talvez nós precisássemos pensar o que esses sintomas nos dizem. Eu entendo que a saúde hoje depende muito menos de um querer individual do que do modelo de gestão adotado. Entre os críticos da ideologia de mercado, a qual temos tendência a nos curvar, estão Fernando Lefebvre e Ana Maria Cavalcante Lefebvre, de São Paulo, que alertam contra o cultivo e transmissão que eles denominam imperativo corretiva do ajuste do indivíduo a um padrão idealizado de saúde, seja ele um operário, um magistrado ou o próprio profissional de saúde. A mídia e as organizações insistem na prescrição de comportamentos enunciados no imperativo. E eu cito esses autores. Não fume, não transe sem camisinha, use cinto de segurança, ande, não fique sentado o tempo todo, coma verdura, escova os dentes, trabalhe protegido. Trata-se do que Thibon Cornillon denomina estado laboratório, que induz ao culto da saúde, com ênfase no culto ao corpo apenas, investido de um narcisismo instrumental expropriado pelas novas formas de gestão. E trata-se também desse artifício que é o controle neuroquímico das populações. Faz parte dessa política, segundo esses médicos, pensadores, filósofos, psicanalistas, faz parte dessa política o que eles denominam saúde em migalhas, as licenças médicas, exercícios laborais, ingestão de comprimidos, etc. Isso aparece muito bem num livro recente de Roland Goury e Marie-José Delvaux, nesse livro que se chama Saúde Totalitária, Ensaio sobre a Medicalização da Existência. Se a França está adiantada na percepção da lógica que mecaniza o vivo para colocá-lo limpo e feliz da vida a serviço do mercado, pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Santa Catarina, da USP, São Paulo, da Universidade Federal de Minas Gerais, também fazem dessa preocupação objeto de seus estudos. Eles têm grupos de pesquisa e estudos sobre a medicalização da existência no Brasil. Muitos casos de depressão são apenas situações legítimas de tristeza, e a tristeza não é doença. Constata-se que a maior parte das tristezas enquadradas como depressão é desencadeada quando as novas formas de gestão e de organização do trabalho bloqueiam o transformar a si mesmo, reduzindo cada humanidade à mera força de trabalho. A questão que nos desafia, então, não é técnica, é uma questão epistemológica, antes de tudo. Depois vem a técnica. Pois o humano é muito mais do que força de trabalho. Nesse sentido, eu recomendo a obra de Hannah Arendt sobre a condição humana e a questão da banalização do mal pela via do trabalho. Inclusive, teve um filme recente que eu insisto que as pessoas deveriam ver esse filme, que se chama Hannah Arendt. Medidas de vigilância sanitária, por mais bem intencionadas que sejam, nesse contexto das novas formas de gestão e organização do trabalho, podem se tornar ansiogênicas e conduzir ao agir compulsivo, ao agir repetitivo, reduzido ao controle, ao invés de promoverem a inteligibilidade do fato metapsicológico por detrás do fato epidemiológico. Além disso, não podemos esquecer que os próprios profissionais e técnicos de saúde não estão a salvo dos efeitos da lógica que adoece os ambientes de trabalho, vitimizando-os dos mesmos sintomas que tratam. Em 2008, trabalhei com um grupo constituído de médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, na maioria, mas também alguns nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e educadores físicos.
Eles, profissionais de saúde, queriam falar sobre o seu sofrimento no trabalho, compreender e transformar o sofrimento que vinha do fracasso diante do real. Por que que as nossas campanhas, todo ano, a saúde começa pela boca, nunca dá certo? No início, então, eles se queixavam da falta de cuidado de um perfil de trabalhadores com a higiene bucal. Tabagismo, consumo de álcool, desvalorização dos dentes, mastigação, articulação, afecções bucais, lesões. Eles, dizem os profissionais, referindo-se aos trabalhadores, não sabem que pode morrer pela boca ao levarem para o organismo bactérias que podem adoecer o corpo. Esses profissionais de saúde, e, aliás, os últimos estudos têm mostrado que 1 em cada 5 profissionais de saúde, incluindo-se médicos, estão afastados por depressão. Esses profissionais sentiam-se culpados e incompetentes por não conseguirem fazer mais e mais e mais. E levantaram a necessidade de trabalho boca a boca, visando divulgar o programa Saúde Começa pela Boca. As queixas referiam-se a um perfil de trabalhador, justamente aquele que naquela organização, estava excluído da atividade do linguajar sobre o trabalho, por ser considerado apenas força de trabalho ou mero executante ou mão de obra. Ao longo desse processo clínico de grupo, os profissionais concluem que saúde, eu estou citando o que eles dizem aqui, entre aspas, saúde não é o enquadramento do quadril, a circunferência da cintura, as porções referentes à ingestão semanal de arroz, a ginástica laboral, a higiene bucal, isso tudo é importante, mas não é só isso, como se o sujeito fosse um conjunto de fragmentos, boca, coração, pressão arterial, mucosas, dentes, braços, pernas, peso, massa óssea, enfim, força de trabalho, expressão biologizante do humano que exclui o seu saber, o saber do corpo a corpo com a matéria, saber que vem do contato com o real, saber que se antecipa à consciência e que é formador do sujeito durante toda a sua vida. Qual a consciência corporal do sujeito, perguntam-se esses profissionais, do sujeito que não se pensa, mas que é pensado pelo outro, a partir de um suposto saber? A negligência dos trabalhadores em relação aos padrões de higiene naquela realidade, hábitos alimentares, práticas de exercícios e cuidados recomendados, não provinha da falta de informação e de controle, mas indicava uma forma de linguagem. De fato, conforme Denis Vassi, citado por Joyce McDougall, a boca ocupa um lugar central na constituição da identidade. Da primeira infância à morte, nossa saúde depende de subvertermos nosso corpo biológico, o chamado primeiro corpo, em corpo erógeno, ou chamado segundo corpo. O trabalho é o mediador privilegiado dessa subversão através da palavra e do trabalho psíquico do sujeito sobre o trabalho. Quando o trabalho não cumpre o seu papel de promotor do simbólico, adoecer o corpo pode ser uma tentativa de ressignificação de si através da ressignificação do corpo. Para um perfil de trabalhadores, então, concluem esses profissionais, a boca era esvaziada de sentido, e aí eles falam, a boca, oca, remetendo-nos aos escritos do psicanalista Odoair de Macedo sobre o que ele denomina serialização e dessubjetivação dos indivíduos na pós-modernidade. A aceleração do trabalho e os profissionais de saúde, em função dessa aceleração, muitas vezes não têm mais tempo para o tempo longo do psiquismo, para usar aqui as palavras de Elizabeth Rudinesco. No entendimento, então, transdisciplinar da psicodinâmica do trabalho, o trabalho, de fato, pode ser agente de promoção da saúde. Mas, aí vem a questão, pergunta-se de juro. Por que o trabalho? Por que não a família, a religião, o esporte ou o lazer, ou até mesmo a arte?
é que, do ponto de vista dessa clínica, baseada nas suas experiências, né, toda a teoria provém de uma prática que foi sistematizada. O trabalho, então, desse ponto de vista, exerce uma centralidade permanente na constituição do sujeito, para além da esfera doméstica e íntima da família, e do alcance da religião, do esporte e do lazer. O trabalho exerce uma centralidade porque o trabalhar, articulação entre o mundo objetivo, visível da produção, e o mundo subjetivo do sujeito, o mundo invisível, implica de maneira permanente, durante toda a sua vida, pela via do trabalho, a sexualidade. Refiro-me aqui à sexualidade para além do sexual e seus limites egóicos. Refiro-me à sexualidade como motora da realização de si e da espécie. Nós trabalhamos para o outro que vem depois de nós, inclusive. Não no sentido apenas reprodutivo, mas produtivo. O trabalhar conduz à autonomia moral, à emancipação, ao honrar a vida e a transcendência, ao conjurar, através da elaboração e da perlaboração psíquica, o estado bruto, primitivo da violência. Freud diz que nem todos nós somos artistas para sublimar através da arte. Segundo ele, a arte era reservada aos grandes homens. E, segundo ele ainda, aos homens comuns estava reservado o trabalho. De Jure propõe o paradoxo da dupla centralidade do trabalho. Ele une sexualidade e o trabalhar e considera que juntos são o pilar constitutivo do sujeito e da espécie humana. Porque o humano não é natural, não está já dado, não é biológico. O humano resulta de um trabalho. Toda a obra de Freud, como sabemos, é voltada à sexualidade, mas também permeada pelo trabalho, embora Freud não tenha se dado conta disso. A noção mais ampla de trabalho psíquico reúne exigência de trabalho, trabalho do sonho, trabalho do luto, trabalho da memória, trabalho de condensação, trabalho de deslocamento, elaboração, perlaboração, trabalho de recalcamento, tratamento, trabalho do pensamento, trabalho da cultura, etc. E o trabalho psíquico não para, nem para o sujeito, nem para a espécie. As pessoas no trabalho, eu costumo ouvir isso, dizem, eu sonho com o trabalho. Eu sonho por quê? Porque eu continuo trabalhando. Freud vislumbrava um progresso humano pela via do trabalhar, mas desconfiava da nossa capacidade para realizá-lo. De Jure, então, tira o trabalho do lugar comum onde foi colocado, inclusive por Freud, e mostra que temos uma chance, a esperança, se nós fizermos do trabalho agente de promoção da saúde. Esta iniciativa depende de nós nos autorizarmos a liberdade de tomar uma distância crítica e dizer não às novas formas de gestão que fazem do vivo mero utilitário, traindo o direito de todos, não só ao trabalho, mas ao trabalhar, do qual depende o trabalho como promotor de saúde. Então, a saúde dos servidores do judiciário brasileiro e a saúde daqueles que recorrem a esse judiciário, eu entendo que são interdependentes, mediadas pelo trabalho. É importante que os servidores do judiciário estejam bem. Somente a Justiça do Trabalho recebe anualmente milhões de processos trabalhistas, sem contarmos os que não se manifestam por desconhecerem seus direitos, medo ou descrença. Abordar a relação do trabalho e saúde no judiciário brasileiro
último reduto da esperança dos cidadãos, segundo uma amiga advogada, é reconhecer seu papel de guardião da lei, a lei, como diz Elizabeth Rudinesco, esse terceiro simbólico organizador da civilidade, porque impeditivo da barbárie. Para concluir, eu gostaria de dizer, lembrar, porque a maioria sabe, que Freud dizia que alguém está saudável quando ama e trabalha. E uma amiga minha que trabalha no judiciário lembrou o Cazuza, que não tem nada a ver com Freud, e diz que Cazuza diz, me conta ela, que o trabalho é ainda mais importante do que o amor, porque é o trabalho que dá dignidade para amar. Então, na poesia, nós temos uma ilustração do que eu quis trazer aqui como dupla centralidade do trabalho. Para finalizar, então, eu parabenizo a todos por esse congresso, desejo a todos um excelente trabalho e eu espero que esse ponto de vista que eu trago colabore com esse evento. Para resumir, em todos os nossos estudos e nesse congresso que eu participei agora em Paris, o judiciário teve um papel determinante de destaque no evento e se concluiu, como se vem concluindo há mais tempo entre os pesquisadores clínicos, mas se concluiu publicamente nesse evento, que a saúde, no fim das contas, é uma questão de justiça. No judiciário, e bem antes também de chegar ao judiciário, as questões que são trazidas para cá. Muito obrigada.